Senhora presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras. Na verdade, Vossa Excelência, telespectador da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado, hoje, é verdade que nós fomos essa comitiva, eu, o senador Lindenberg, senadora Vanessa, senador Requião, e que acho que na segunda-feira a gente vai poder aí fazer um relatório de tudo que aconteceu ali naquele país e passar ao Senado e a todos os senadores. Mas, sem nenhuma dúvida, lá naquele país vizinho, a gente tratou, conversamos com todos, conversamos com as vítimas lá de Guarimbas, né? Conversamos com as esposas dos líderes que estão presos, conversamos com o maior líder, que é o Cabrini, da oposição, conversamos com o presidente do parlamento, conversamos com a embaixadora e conversamos com os populares na rua. Eu, pessoalmente, fiz questão de entrar nas lojas, de conversar com todos. E, sem nenhuma dúvida, ali deu de a gente fazer um juízo, mas, sobretudo, eu que sou senador pelo estado de Roraima, que é um estado vizinho, e que a Venezuela é uma co-irmã, uma nação co-irmã da América do Sul, que está incluída aí no processo, né, comercial com o Brasil e os demais países, que é o Mercosul, e que nenhuma relação, senador Cristóvão, comercial, basta tirar aí pela União Europeia, ela não se consolida só com o comércio. É preciso avançar mais do que isso, é preciso ter liberdade em todos os sentidos. Então, acho que foi com esse espírito desarmado que a gente fomos ali àquele país e extremamente bem recebido. E ficamos extremamente surpresos, claro que isso aqui vai ser bem amiuçado na segunda-feira, aí, depois do relatório, mas a título só de balizar, após a nossa reunião com as esposas dos líderes que estão presos, a gente ficou surpreso com o número da imprensa presente naquela localidade. Mais de 30 repórteres do mundo inteiro presentes ali, o que deu já uma impressão de que há uma disputa, há, sem nenhuma dúvida, exagero dos dois lados, mas que o mais importante é que a Venezuela possa voltar a ter a paz, a tranquilidade, e que os próprios venezuelanos não briguem com os venezuelanos e encontrem o caminho da solução. Bom, mas hoje, senhor presidente, o que me traz mesmo essa casa são 3 assuntos. Primeiro, quero parabenizar, no meu estado de Roraima, o presidente do Detran, doutor Juscelino Kubitschek, com um trabalho sério, responsável. Ele conseguiu aí, em apenas 5 meses, uma redução de mortalidade de 10% no trânsito do meu estado. Isso me deixa feliz, espero que melhore muito mais ainda esse índice. É importante, se possível, até zerar, mas eu quero parabenizar todos os técnicos, ao presidente, todos que fazem o Detran do estado de Roraima, por esse trabalho sério, educativo, responsável que está sendo feito lá no nosso estado. Mas antes de tocar no assunto que propriamente eu quero aqui, hoje um servidor aqui do Senado me passou um vídeo, o senador Cristóvão, senadora Ana Amélia, senadores presentes, que me deixou estarrecido. Coisa bárbara. Recentemente morreu um cantor sertanejo e ao fazer ali o preparo do corpo daquele cantor, todo o processo foi filmado, senador Cristóvão. Na hora que estavam fazendo o embalsamento do corpo, todo o processo foi filmado. Houve fala de deboche com um cadáver. A coisa mais bárbara que o senhor pode imaginar. Então, acho que essa casa tem que rapidamente, muito rapidamente, senador Medeiros, nós temos que buscar punições a esses exageros que está acontecendo nas redes sociais. Hoje monta-se perfis falsos, eles se atacam no Facebook, no WhatsApp, em todos esses meios, de forma totalmente irresponsável, pegam uma mentira, espalham como verdade, até que tu possa provar o contrário, você já teve um dano de imagem, um dano de reputação, enfim, mais do que isso. Esse caso, eu imagino essa família, que já teve a dor de perder precocemente um jovem talentoso, num pleno
em pleno seu sucesso, como cantor. E, de repente, aquela cena que seria muito peculiar, seria muito restrita aos profissionais que fazem, está aí em todas as redes nacionais de forma agressiva, irresponsável, sabe, pequena, digna de toda a nossa reputação, nossa indignidade, um desrespeito à humanidade, um desrespeito às famílias, um desrespeito aos fãs do cantor, um desrespeito à sociedade. Então, de forma selvagem, um ato extremamente selvagem e irresponsável, super agressivo, irretratável. Bom, mas, senhor presidente e senhora senadora, até por sinal, estava lendo aqui o Jornal do Senado. Senador, me permita apenas, para não passar, isso que Vossa Excelência menciona em relação à questão do cadáver do jovem Cristiano Araújo, que comoveu o estado de Goiás e, em particular, a cidade, é um crime de vilipêndio ao cadáver. Mas eu penso que, mais do que o problema da rede social, é do responsável em fazer exatamente o trabalho que é um trabalho de um agente do Estado. Então, além da questão da divulgação de imagens como essa, que são chocantes, eu não tive coragem de seguir além da primeira imagem que Vossa Excelência me mostrou no seu celular. Eu penso que é preciso avaliar também a conduta de, eventualmente, agentes públicos nesses condenáveis e criminosos procedimentos, que é de desrespeito e violação a um cadáver. Então, é muito sério, não por se tratar de quem se tratou de um jovem famoso, Cristiano Araújo. Qualquer cidadão submetido a este crime merece respeito e tratamento. É um corpo que não se manifesta. Está ali um corpo morto, é um cadáver. Então, as cenas e o que está saindo é de todos os aspectos. Quem fez, mas sobretudo, e também, claro, quem divulga umas cenas tão chocantes como essas. Então, queria me associar também à manifestação de Vossa Excelência, mas, sobretudo, para apurar as responsabilidades de quem fez e de quem gravou essas imagens terríveis que chocam pelo seu conteúdo. Vossa Excelência, agradeço a participação de Vossa Excelência e Vossa Excelência lembrou com muita propriedade. Eu acho, senador Cristóvão, que depois, senador, nós precisamos analisar isso e acho que essa casa teria que realmente pedir providência junto ao governo do Estado, onde foi feito esse vídeo, com esses profissionais, realmente tem que serem penalizados. É um absurdo. Mas, senador Cristóvão... Senador, eu já ouvi muitos discursos aqui nesse tempo. Eu não lembro nenhum que tenha me chocado tanto quanto essa sua manifestação. Não lembro. E olha que aqui já tivemos debates sobre crianças assassinadas. Realmente chegamos além do limite. Não sei o que a gente pode fazer para controlar isso, mas punir quem fez isso, quem filmou, quem colocou na rede também. E outra coisa, se fizeram isso, esses mesmos devem ter feito com outros corpos. E no Brasil, muitos outros, ou alguns pelo menos, profissionais desse tipo, ou quem está presente, é capaz de ter feito com pessoas que não são notórias, não são famosas e talvez passem desapercebido por todos nós. É preciso realmente fazer uma reflexão. Como barrar esse tipo de coisa e outras coisas desse tipo? Eu devo dizer que hoje um dos problemas mais sérios na psicologia de adolescente é a quantidade de meninas que são filmadas sem roupa e colocam-se na rede. Algumas delas até deixam no primeiro momento, depois descobrem a tragédia que isso significa para a reputação delas. E outras são filmadas por amigas e colocam na rede. Isso está perturbando. Eu tenho uma filha que trabalha com adolescentes, psicologia, ela disse que tudo que ela estudou na faculdade não serve mais nada depois que inventaram a internet pelo telefone.
Ela disse que isso mudou totalmente a cabeça dos adolescentes jovens. Nós precisamos pensar, refletir. Essa é a casa que pensa o futuro do Brasil. Fico feliz que o senhor tenha trazido uma coisa tão trágica, tão dramática, mas não tenha deixado passar em branco. Obrigado, senador Cristóvão. Senador, isso tem provocado, inclusive, suicídios de adolescentes por conta do que o chamado bullying digital, nesse caso, provoca, porque a criança, o adolescente, a menina, o menino, se sente muito envergonhado dessas cenas e chocantes também, e também a família. Então, ela tem um desdobramento, como disse a sua filha, psicóloga, que tudo que se estudou já não vale mais diante de uma nova realidade, eu diria até perversa em certo aspecto. A tecnologia usada para o mal e não para o bem. E em tempo recorde. Então, eu incorporo, senador Cristóvão, a parte de Vossa Excelência e que vem em bom momento. Senador Medeiro, com a palavra. Senador Telmário, só para contribuir com o debate, porque ele é importante, porque se aconteceu com essa família, com certeza acontece com outras, e no momento em que a família está fragilizada. Mas também para fazer o registro aqui, que a Secretaria de Segurança do Estado de Goiás se manifestou que realmente não foi no IML que aconteceu, foi na clínica que preparou o corpo, e a clínica também já se manifestou e demitiu os 2 funcionários que teriam feito essa filmagem e espalhado na rede. É importante dizer que já existe tipos penais que dá para punir esse tipo de conduta. Mato Grosso, recentemente, essa semana, numa filmagem que fizeram de adolescentes que estava se espalhando na rede, 6 pessoas foram chamadas à delegacia para prestar depoimento. Então, eu acho que é muito importante as autoridades começarem a prestar atenção, porque, como é uma coisa nova, nota-se que não tinha sido, não havia valoração, vamos dizer assim, e isso tinha passado até agora de forma quase que despercebida, como se não fosse um crime. E a senadora Ana Amélia levantou aqui um ponto muito importante. Existe, inclusive, casos de suicídio porque aquele adolescente se sente marcado para sempre com aquilo, se sente totalmente desnudado e, por vezes, famílias inteiras, às vezes, fazem na brincadeira e isso se espalha na rede, viraliza, como se diz, e acaba, às vezes, causando transtornos imensos para pais, para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, senador José Medeiro, pela parte de Vossa Excelência, e trazendo mais informações, né? Já ali praticamente identificando o local onde essa barbárie foi ali registrada. Eu acho que a família, nesse sentido, como é uma entidade particular, senador Antônio Anastasia, cabe à família, naturalmente, e deve estar fazendo isso, devido tomando as providências. Mas, senadores e senadoras, hoje eu venho a essa tribuna falar desse relatório aqui, que eu queria que as câmaras filmassem, relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil. É um dado extremamente preocupante, que nós vamos aqui citá-los, e que, por coincidência, eu estou vendo aqui no Jornal do Senado, uma manifestação ontem do senador Moca, do senador Frecha, do senador José Medeiro e da senadora Ana Amélia, né, pedindo exatamente a rapidez na regularização das terras indígenas. E nós vamos, aqui no nosso relatório, abordar esse assunto. Corre, já na Relações de Direitos Humanos, uma proposição de que as terras, e aqui é que foi um assunto ontem abordado, as terras hoje que são ocupadas antes de 1988, de boa-fé, documentada e tudo mais, que elas não sejam só pagas, compensadas pelo Estado, no caso de desapropriação, só as benfeitorias, mas também o valor da terra, porque aquilo ali foi dado de boa-fé. Houve documento, o Estado credenciou.
E esse relatório, e essa proposição, esse projeto, ele foi pedido para ser transferido, também analisado em uma outra comissão, que aqui nós vamos já abordar. Portanto, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, venho tratar do relatório da violência contra os povos indígenas. Dados de 2014, divulgado na sexta-feira passada, última, pelo Conselho Indígena Missionário, CIMI, órgão vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Infelizmente, voltou a crescer o número de índios assassinados no Brasil no ano passado. Após um pequeno recuo no número de mortes violentas em 2013, 53 índios assassinados, e em 2012, 60 casos, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, mostra um novo aumento na violência. Então, em 2014, 70 índios foram vítimas de homicídios. O documento chama atenção para a hipótese dos números de 2014 serem ainda maiores do que esses 70. Com base na Lei de Acesso à Informação, o CIMI obteve da Secretaria Especial de Saúde Indígena, da SESAI, do Ministério da Saúde, informações sobre 138 assassinatos ocorridos no ano passado. É um resultado maior que os 97 casos confirmados pelo SESAI em 2013. A SESAI indica que desde 2003 o Mato Grosso do Sul, e aí o senador Medeiro, foi o estado com o maior número de assassinato de índios, 41 dos casos. Apesar de os dados da SESAI serem oficiais, o CIMI prefere trabalhar com as informações transmitidas por suas próprias equipes espalhadas pelo país e por notícias veiculadas pela imprensa. Os dados próprios do CIMI apontam que 25 dos 70 casos aconteceram no Mato Grosso do Sul. Também ocorreram casos na Bahia, 15, no Amazonas, 10, em Pernambuco, 4, Minas Gerais, senador Antônio, também, 4 em Minas Gerais, né? Pará e Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, registraram 3 casos cada. Tocantins, Mato Grosso, 2 cada, enquanto em Goiás, Santa Catarina e São Paulo houve um registro identificado pelo Conselho Indigenista. A violência e as violações contra os povos indígenas se expressam também no aumento do número de casos de suicídios, morte por desassistência à saúde, mortalidade na infância, invasões e explorações ilegal de recursos naturais e de omissão e morosidade na regularização de suas terras. Cai dentro daquilo que os senadores aqui falaram. Aqui, eu quero destacar como as autoridades violentam nossos índios. Eu era relator, e aqui eu quero contar, relator do PLS 417/2011, do senador Paulo Bray. E já estava com o relatório quase totalmente pronto, quando fui surpreendido com o requerimento do senador Romero Jucá solicitando que o projeto fosse encaminhado à Comissão de Assuntos Sociais. Por que isso? Com que finalidade o senador quer atrasar o andamento do projeto? Esse projeto, ele vem de encontro a essa necessidade que os senadores Ana Amélia e outros colocaram, porque a indenização passa a ser, pelo menos, corretiva, perto ali da justiça. Então, eu acho extremamente, que meu estado foi um dos que mais sofreu essas demarcações e muitos, inclusive familiares meus, embora eu tenha nascido em comunidade indígena, mas eu tenho também, como diz o ditado, parentes brancos e fazendeiros que tiveram viviam ali, quase secular naquelas áreas, com documento do INCRA, e que perderam e só tiveram a indenização da benfeitoria. Senador. Senador Thelmário, esse projeto, se bem trabalhado aqui na casa, ele vai pacificar essa situação. No Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência bem colocou, foram 73, só em 2013, 73 índios que suicidaram. E Vossa Excelência colocou os números também dos que foram assassinados. E aí, está estabelecido o conflito porque quando uma pessoa está na terra há 70, 100 anos, a vez da terra que era dos avós, e de repente chega o Estado e diz, sob a batuta de um laudo de um antropólogo, isso aqui era terra indígena. Bem, o Brasil inteiro é terra indígena. Parece ser o senso comum, mas ninguém se fala em desapropriar a Avenida Paulista,
Então, é óbvio que nós temos que tratar essa questão. Se o senador Telmário tem uma área, mora nela há muito tempo e o Estado quer dar para quem quer que seja, que pague, mas pague a terra também, que indenize. Então, o projeto com certeza é da maior importância para a vida desse país, porque essa mortandade está acontecendo, a violência está solta, e aí vem uma outra coisa que entra no meio. Muita gente quer resolver. Eu vejo muita gente com honestidade de propósitos, mas tem também o viés daqueles que querem só se dar bem em cima da, vamos dizer assim, só se dar bem em cima da desgraça alheia. Então, esse conflito ele precisa terminar. Há um conflito no campo. E não é só também com relação à questão indígena. É em relação aos assentamentos que nós temos uma dificuldade imensa de fazer a regularização disso. Então, passa anos esses assentamentos, atravanca o desenvolvimento, deixa a insegurança jurídica e cria esses conflitos. Então, eu me junto a Vossa Excelência no sentido de que precisamos trabalhar um marco legal aqui de que possa ter uma segurança para os índios e que possa ter uma segurança para os detentores dessas terras também. Nós precisamos mudar a relação com nossos índios. Eu tenho feito aqui, batido muito na tecla de que a FUNAI precisa avançar, de que esse órgão precisa desenvolver, e fui entendido como se eu fosse contra as comunidades indígenas. Não sou contra. Pelo contrário, eu visitei algumas comunidades e eu vejo os índios no Mato Grosso, por exemplo, querendo produzir e não conseguem autorização, tudo travado, a burocracia trava, e eles, às vezes, com imensas terras produtivas, querem trabalhar e não conseguem autorização de IBAMA, não conseguem toda essa burocracia. E aí vai gerando o quê? Eles vão para cima das rodovias, cria conflito com, vamos dizer assim, com o chamado branco. Então a gente precisa pacificar essa questão, e a saída é por aí. Eu tomara que esse projeto caminhe logo. Ontem nós discutíamos, a senadora Ana Amélia presidia na Comissão de Agricultura, um tema onde a gente falava justamente sobre a temática do campo, sobre a extensão rural, sobre a regularização fundiária, e passa. O índio é um brasileiro e temos que, como todos nós, agora precisa ele ter aquela segurança de que não vai ser ter suas terras invadidas pelos ex-donos, porque eles recebem essas terras também, mas o sujeito que perdeu, ele não sai de lá satisfeito. Então é uma questão muito perigosa, os resultados estão aí e nós precisamos, com a maior urgência, tratar desse tema. Muito obrigado. Obrigado, senador José Medeiros. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao nosso discurso. E continuando, segundo a informação ainda da CESAI, senador Antônio Anastasia, 135 índios se suicidaram em 2014. E o pior resultado registrado pelo CIMI em quase 30 anos. Os dados mais chocantes, segundo o CIMI, diz respeito à morte por diversas causas, de 785 crianças de até 5 anos, número superior a 2013, quando foram registrados 693 casos em todo o país. O maior alto índice de mortalidade infantil ocorreu entre os Chavantes de Mato Grosso. Entre eles, a taxa de mortalidade chegou a 141,64 a cada grupo de 1.000 pessoas. A antropóloga Lúcia Helena Rangel, coordenadora da pesquisa, disse que é fácil constatar que a violência contra os indígenas aumentou e muito. A gente nunca sabe se a maior violência é a morte brutal ou se é outro tipo de violência que registramos todos os anos. As violências contra o patrimônio histórico, o racismo, a morosidade do poder público em demarcar terras indígenas e cumprir o que estabelece a lei. Quero acrescentar ainda que as CESAIs precisam urgentemente passar pela uma auditoria, senador Anastasia, que eu já cedo a palavra para Vossa Excelência, porque é muito dinheiro que o governo federal disponibiliza para essas CESAIs e a gente vê uma quantidade enorme de dinheiro sumindo nas atividades meios, né? Ali, nos transportes, nos acertos, na burocracia,
e a saúde verdadeiramente, o remédio, o médico, a ambulância, não está chegando até a ponta. Mas, senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senador Telmário Mota. Eu gostaria de me congratular com Vossa Excelência por vosso pronunciamento de um assunto tão importante, tão delicado quanto é o da questão indígena no Brasil, que, como todos sabemos, é um grande débito da nossa sociedade para com aqueles que aqui se encontravam quando chegaram os primeiros portugueses e depois se consolidou a formação da sociedade brasileira. Eu queria registrar, portanto, não só a nossa preocupação, coincidente com Vossa Excelência que manifestou, especialmente com esses indicadores tão graves que agora vêm a lume nesse estudo feito certamente com muita proeficiência, e gostaria tão somente de acrescer um registro, ainda que breve. Em Minas Gerais também, como mencionou Vossa Excelência, nós temos comunidades indígenas. Não temos tanto conflitos, litígios de terra, mas temos problemas delicados dessas comunidades, muitas vezes alheias à infraestrutura necessária. Em nosso governo, tivemos a preocupação de nos focarmos muito com a questão da educação indígena. E eu tive a felicidade de permitir um projeto, especialmente no município de São João das Missões, que é um município do norte do estado, com moradia majoritariamente de pessoas vinculadas às comunidades indígenas, com várias etnias, exatamente com o propósito de permitir ali a construção de escolas dentro da tradição indígena, para preservar a cultura, os seus costumes, o seu estilo de vida. E eu acho que isso é muito importante. Nós temos de respeitar de maneira muito clara essa sociedade, como ela se encontra, e, mais importante, como eles querem se comportar. Mas é evidente que cabe ao poder público, em primeiro lugar, garantir a segurança, garantir as condições de vida para evitar esses indicadores de suicídio que Vossa Excelência coloca e são mesmo de estarrecer. Então, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e por tocar nessa ferida tão delicada que está sendo aqui abordada. Parabéns. Obrigado, senador Antônio Anastasia. Incorporo também ao nosso pronunciamento a parte de Vossa Excelência e parabenizo Vossa Excelência, que sem nenhuma dúvida no estado de Minas Gerais foi um grande gestor, um grande secretário, um grande governador, tem sido aqui um grande senador, uma pessoa centrada, uma pessoa com uma humildade, mas rico de conhecimento. E Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, traz agora todo esse seu preparo para contribuir para a nação brasileira no momento difícil que o nosso país atravessa. Eu tenho certeza que são pessoas como Vossa Excelência, que realmente nós precisamos aqui nesse parlamento. Mas, continuando as nossas informações, como eu disse, essas CESAI precisam urgentemente passar por uma rigorosa auditoria, porque o logístico está levando toda uma fortuna, né? Inclusive no meu estado, houve até uma briga que terminou em vítima entre detentores de transporte aéreo, brigando pela concorrência de uma determinada área lá, os Yanomamis, a CESAI Yanomami, e que isso me causa estranheza quando uma pessoa chega, um empresário chega a se envolver diretamente com o outro, todos dois bem-sucedidos, e um tira a vida do outro. Por uma disputa dessa, me parece que existe aí uma briga por ouro, um ouro muito fácil, né? Então, é preciso uma maior... Quero aqui chamar a atenção dos ministros da Saúde, e eu vou agora, daqui para frente, me debruçar sobre essa cobrança, porque as denúncias são inúmeras de corrupções, de fraude, de falta de serviço prestado, e eu não vou mais, já pedi providências, já fizemos ofício, já conversamos, e nós vamos ser muito mais contundentes, né, nessas cobranças, indo bater as portas dos controles, dos órgãos de controle, para que a gente possa fazer um serviço com qualidade aos nossos povos indígenas. Voltando, senhor presidente, aonde nós tínhamos parado, o Conselho Indígena Missionário, CIMI, atribui hoje, no caso 19, o aumento de casos de violência contra os povos indígenas em 2014, a demora das demarcações das terras tradicionais e as decisões judiciais que contrariam os interesses dos índios de todo o país.
A declaração foi feita durante a apresentação desse relatório, né, de violência contra os povos indígenas em 2014. Segundo a Indocime, o número de índios assassinados subiu de 53 em 2013 para 70 em 2014. Todas as formas de violência contra os índios têm causado as motivações, que são os descasos em relação à demarcação das terras indígenas, saúde aos legítimos anseios desses povos, afirmou o presidente do CIMI. De acordo com o CIMI, nenhuma terra indígena foi homologada pela presidente Dilma em 2014. No total, 600 áreas são reivindicadas pelos índios como território tradicional. Apenas 2 foram identificadas. Xeta e Irarecã, no Paraná, e Chacriaba, em Minas Gerais. É isso? Chacriabá, em Minas Gerais. Foi o que o Vossa Excelência falou agora? Ah, tá certo. Chacriabá, em Minas Gerais. E uma foi declarada como terra indígena, Paquissamba, né, no Pará, pelo Ministério da Justiça. O doutor Kleber Busato, secretário executivo do CIMI, afirma que a postura do governo brasileiro em relação à demarcação de terra tem impacto direto sobre a violência contra os povos indígenas. Isso tem consequência, uma vez que os povos indígenas não desistem de suas terras e os índios resistem à possibilidade de demarcação. Assim, o conflito está prolongado, como ainda agora destacou o senador José Medeiro, exatamente por isso, porque às vezes você está ali de forma de boa fé há muito tempo e de uma hora para outra essa terra deixa de ser sua e gera a zona de descontentamento, de um atrito e que infelizmente às vezes combina com assassinatos. Segundo o secretário ainda do Executivo, desde 2010, os tupinambás aguardam que o Ministério da Justiça publique a portaria declarando a área como de ocupação tradicional indígena, embora haja prazo regimental para que o ministro a assine, ela ainda não foi assinada, salientou Busato. O CIMI critica também os poderes legislativo e judiciário, que, segundo o Conselho, bloqueiam o acesso dos povos a direitos fundamentais, como as terras tradicionais e o ambiente protegido e equilibrado. Da parte do Legislativo, o Conselho lamenta as proposições contrárias aos interesses dos povos indígenas, como a proposta de emenda à Constituição, a PEC 215, que transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional a atribuição de demarcação aos indígenas. E aí, o presidente do CIMI faz essa colocação de forma genérica, mas eu quero aqui destacar o Senado, que recentemente mais de 43 senadores assinaram um documento com o senador João Capiberibe, com o CAP, um documento contrário a essa PEC que ainda tentam reproduzi-la e colocar em votação e aprovação lá na Câmara Federal. Senhora Presidenta, garanto aos povos indígenas que essa PEC não poderá passar aqui no Senado, dado já o manifesto que a gente viu por diversos senadores. Porque ela acaba, senador Antônio Anastasia, sendo uma injustiça. Porque eu acho que o Senado e o Legislativo têm que participar, sim. Participar de forma responsável, com antropólogos corretos, com bom estudo, para ver se realmente essa terra ela antecede, né, ali o uso até 1988 da Constituição. Mas decidir nessa casa é, no mínimo, você rasgar a Constituição, tirar uma causa pétrea e afetar um direito já adquirido, ferir de morte um direito adquirido que antecede a Constituição de 1988. O senhor quer uma parte? Eu concordo com Vossa Excelência. Realmente está o caminho, talvez. O caminho, eu defendo a saída de que o caminho é o seguinte: o Estado decidiu que vai passar a terra, indeniza certinho, pagou, a pessoa entrega a terra e vai. Trazer a polêmica para cá não vai ajudar os índios e não vai contribuir, porque se já está tudo decidido, vai encher aqui de índio. E eu, em princípio, eu defendia. E depois eu comecei a analisar, e a gente conversando, inclusive a senadora Simone Tebet, se eu não me engano, a senadora Ana Amélia também estava presente, e a gente começou a entender de que realmente o caminho correto é que faça a indenização da terra. O caminho é a saída pelo projeto que Vossa Excelência já mencionou aqui.
Verdade. E um estudo profundo, senadora Ana Amélia, um estudo profundo, né, onde o Senado possa, o Congresso possa participar efetivamente, para que não haja aí um exagero, uma tendência. Inclusive, assumiu recentemente a presidência da FUNAI o ex-senador João Pedro, e como ex-senador dessa casa, pelo estado do Amazonas, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar ali muito atento à legalidade, aos procedimentos e à celeridade, né, que os casos exigem. Mas já concluindo, senhora presidenta, em relação ao Poder Judiciário, o relatório do cita decisões do Supremo Tribunal Federal, como as que anulam atos administrativos de demarcação das terras Guirarocá, é isso aí, eu acho, do povos Guarani, Kaiowá, e Limão Verde, dos Terena, ambos em Mato Grosso do Sul. O Porquinhos, do Canela, a Panecar, do Maranhão, e assim vai. Justificativa do Supremo Tribunal é que as terras não eram tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. A decisão do Supremo são ainda piores por terem, diz assim o relatório, o poder de reabrir processos encerrados há tempos de terras nas quais a posse indígena já está pacificada, conclui Busato. Para discutir essa violência contra os indígenas, apresentei na Comissão de Direitos Humanos requerimento de audiência pública para discutirmos esse relatório com os dirigentes do CIMI e da CNBB. Portanto, senhores senadores, senadora, telespectador, ouvintes da Rádio Senado, era hoje o que nós tínhamos aqui, senhora presidenta. Muito obrigado pela compreensão, né? Vossa Excelência nos deu aí um prazo extremamente dilatado, que eu vou sempre me lembrar disso. Muito obrigado. Senador Thelmário, só por uma questão de... Vossa Excelência mencionou 2 casos de assassinatos de indígenas no Rio Grande do Sul. Vossa Excelência, quando menciona os dados, não fez referência, claro, em todo o relato, apenas das mortes. Esses foram 2, foi uma briga interna numa comunidade indígena. Então, foram índios e índios. Um índio matou outro índio. Então, eu acho que é importante fazer esse reparo. É bom porque dá a ideia de que houve uma violência num processo, sei lá, de demarcação, mas nesse caso foi até no primeiro momento pareceu que era um conflito, mas não, foi um problema de 2 indígenas de uma comunidade na região nordeste do Rio Grande do Sul. Esse é o relato deste ano. Então, foi isso que aconteceu no meu estado. E eu reconheço, senadora Ana Amélia, como verdadeira a sua versão. Porque Vossa Excelência é uma senadora extremamente responsável com as informações, com que Vossa Excelência se propõe a falar ou comentar. E, mais do que isso, Vossa Excelência é uma pessoa que tem uma profundidade em relação com o seu município, com o seu estado. Por incrível, né? O Rio Grande do Sul é um estado como Minas Gerais, de vários municípios. Um estado grande. Mas eu estive lá recentemente, vim de lá encantado com aquele povo, um povo hospitaleiro, um povo humano, um povo trabalhador, da mão calejada, um povo aguerrido, um povo que prima pela sua tradição, pela sua cultura, pela sua história. Eu queria contar, senador, que nós temos um certo tempo, e eu acho essas coisas importantes para o Brasil todo. Nós estávamos num evento com mais de 100 camponesas, mulheres gaúchas, lindas mulheres gaúchas. E naquele evento de formação dessas senhoras e dessas jovens para disputar o cargo de vereadores, na hora de iniciar os trabalhos, tocou o hino nacional e tocou o hino gaúcho. Impressionante a pujança, o pulmão, quando foi para cantar o hino gaúcho. Como todas sabem a letra, como todos sabem... Como a aurora precursora do farol da... E canto com amor, sabe, envolvente.
Eu fiquei até com vergonha, e eu quero chamar a atenção para o meu gabinete, que não me deixe mais em um estado, você me dá o hino para mim mesmo e cantando ele até lá, porque eu queria cantar o hino para acompanhar, que eu fiquei um pouco perdido, não ia estar só mexendo com a boca e enganando o povo. Mas eu fiquei empolgado e emocionado com aquela senadora Anastasia, ficou até contagiado, tá vendo? Não, é só uma observação, eminente senador Telmário, exatamente a observação de Vossa Excelência endossado pela nossa presidência, a dona Amélia, que mostra aquilo que defendemos aqui de maneira tão veemente, a pujança da Federação Brasileira. O cidadão brasileiro dos diversos 27 estados tem o amor pelo Brasil, não há dúvida, mas também o amor entranhado pelo seu estado, pelo seu município. Isso significa um estado federal, federativo, e que essa casa é a defensora número 1 da federação, que está na cultura, nos costumes e na vontade do povo brasileiro. Eu, para jogar uma lenha para a fogueira do senador Cristóvão, que deve estar nos ouvindo, eu até ia comentar isso, esqueci, a gente na comissão, presidido pela senadora Ana Amélia, olha que testemunho, né? A gente aprovou ali um passo, né? Um passo para a federalização dos professores. Quem sabe a partir daí, senador Antônio Anastasia, a gente já pega essa carona e implanta a proposição de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador